Bom ver você aqui. Amém. Espero que você também ache que seja bom me ver aqui também. Amém. Bom saber que você tirou esse tempo para escutar a palavra do Senhor. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 4 em Efésios. Eu peço que você abra sua Bíblia lá, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Essa pregação ela vai do versículo 1 até o 16, mas por conta do tamanho, eu dividi em duas pregações. Eu chamei a gloriosa unidade da igreja, e essa é a primeira parte. A gente vai do verso 1 até o verso 6, e na próxima mensagem nós vamos do verso 7 até o verso 16. Mas as duas vão tratar do mesmo tema principal, que é a unidade da igreja. Por isso que na leitura congregacional é o sermão de Jesus, a oração de Jesus, onde ele ora pelos discípulos e depois ora por nós que viemos a crer através da pregação dos discípulos, e ele ora por unidade. Da mesma forma, a música que nós cantamos, que se chama e se você for ver entre parênteses lá no YouTube, está Efésios 4. Ou seja, a referência da música é exatamente o que nós vamos tratar na mensagem de hoje e na próxima mensagem, que é a unidade da igreja. Então, diz assim o texto, Efésios 4, a partir do verso 1 até o 6. Eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada, mas eu vou usar algumas referências da NVT também durante a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos oriente no entendimento da Tua revelação escrita. Pedimos que o Senhor incline o nosso coração à obediência, Pai. Muda a nossa vida no que precisa ser mudado, para que nós possamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Abençoa o Seu povo aqui presente e em todo lugar onde a Tua palavra está sendo exposta, onde o Evangelho verdadeiro está sendo proclamado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os 3 primeiros capítulos dessa carta de Paulo aos Efésios trataram sobre a doutrina. E sempre que eu me referi à doutrina, a partir de agora eu estou falando sobre o ensino. Ok? Então Paulo gasta os 3 primeiros capítulos dessa carta falando sobre o ensino, ensinando a igreja de Éfeso e, consequentemente, ensinando a gente o que nós deveríamos aprender. Os 3 últimos capítulos de Efésios, que nós estamos entrando agora, que vai ser o 4, o 5 e o 6, eles tratam sobre os nossos deveres. Eles falam sobre as nossas responsabilidades. Ou seja, à luz daquilo que a gente aprendeu nos 3 primeiros capítulos, a gente tem que viver de uma certa maneira. Ou seja, agora nós vamos para a parte prática. Não que agora não tenha doutrina nesses 3 últimos capítulos, né? E não que nos 3 primeiros também não tivesse algo prático.
mas ele vai concentrar o ensino nos 3 primeiros, e agora nesses 3 últimos eles vão dizer, olha, baseado nisso que eu ensinei, vocês têm que viver de uma certa maneira. E por isso, a palavra-chave que a gente vai acompanhar nesses 3 últimos capítulos vai ser andar. Agora, no capítulo 4, do 1 até o 16, andar em unidade. Depois do 4, do verso 17, até o capítulo 5, verso 17, andar em pureza. Depois do 5, verso 18, até o capítulo 6, verso 9, andar em harmonia. E finalmente, do capítulo 6, verso 10 até o verso 24, andar em vitória. Mas essa vai ser a nossa palavra-chave nesses 3 últimos capítulos. Existe uma mecânica que o apóstolo Paulo segue em várias das suas cartas, e aqui em Efésios não vai ser diferente, que é começar com a instrução, ele começa com a doutrina, com o ensino, depois ele passa para a intercessão, ou seja, ele ora pelaquela igreja, ora por nós, e ele vai terminar com a exortação, ou seja, com a parte prática, aquilo que nós temos que fazer. É interessante, a gente vai falar sobre unidade, né? E vamos falar sobre o que nós temos que fazer. A ênfase que a gente tinha na antiga aliança, na aliança mosaica, né, era o seguinte: se vocês me obedecerem, eu abençoo vocês. Era assim que funcionava, né? Deuteronômio, a gente vai encontrar a lista das bênçãos, caso o povo obedecesse, e a lista das maldições, caso o povo não obedecesse. Na nova aliança, a aliança em Jesus, já é diferente a ênfase. Eu já abençoo vocês. Por isso, em resposta ao meu amor e à minha graça, vocês me obedecem. Lembra? Eu não obedeço para conseguir algo, porque eu fui alcançado e abençoado, então eu obedeço quase como uma forma de retribuição. Não é retribuição, é porque o meu coração foi mudado depois que eu fui alcançado. Então eu obedeço. Nessa carta, nesse pedacinho da carta, Paulo vai conectar a doutrina, o ensino com a vida prática, ou seja, isso é importante. Essa já é uma primeira aplicação que a gente vê nesse trecho da carta, no 4, de 1 ao 6. Aquilo que nós cremos tem que determinar a maneira como nós vivemos. Aquilo que eu creio determina como eu vou viver. Ou seja, presta atenção, eu vou observar, o mundo vai nos observar como nós vivemos. Entende? E se a gente vive de uma maneira que não condiz com o chamado, de uma maneira que não condiz com o Evangelho, quando a gente abrir a boca para falar do Evangelho, ele vai olhar para a gente, o mundo, e vai dizer: hipócrita. A maneira com que eu vivo vai dizer o que eu aprendi. Aquilo que eu creio. A gente precisa viver aquilo que a gente prega. Essa é a primeira aplicação já logo no início. A ideia básica desse texto e do próximo texto que a gente vai estudar, que vai ser do versículo 7 ao 16, vai falar sobre a unidade dos cristãos. Beto já falou agora aqui, sem querer, na divina providência, sem saber o que eu ia falar, sobre unidade. A unidade, querido, logo de cara, não é uniformidade. Ah, Rodrigo, mas qual é a diferença? Uniformidade, todo mundo pensa a mesma coisa, igual. Unidade, a gente crê nas mesmas coisas que são essenciais, mas nós temos
opiniões diversas sobre outras coisas que não são essenciais. E a gente vai ver essas questões aqui. Aquelas que são essenciais e aquelas que são secundárias. Nós podemos ter as nossas opiniões. E para entender essa unidade dos cristãos, a gente vai passar por 4 fatos diferentes. 2 nós vamos ver agora, 2 na próxima mensagem. Então nós vamos ver a graça da unidade, do versículo 1 ao 3, e o fundamento dessa unidade, do 4 ao 6. Então, começando com a graça da unidade, versículos 1 até o 3. A palavra está dizendo assim, que o apóstolo Paulo nos fala: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós, evangélicos, nós recebemos muitas críticas quando se fala em unidade. Nós somos acusados, muitas vezes, de sermos completamente divididos. Você fala que você faz parte de uma igreja evangélica, você corre o risco de escutar algo do tipo: igreja evangélica? Que igreja evangélica? Pentecostal? Neopentecostal? Reformada, avivada, calvinista, arminiana? Por aí vai. A última vez que eu procurei sobre esse assunto, eu estava no seminário e a gente contou mais de 5.000 denominações evangélicas só no Brasil. A cada igreja que abre na esquina você vê um novo nome, uma nova denominação que aparece. Mas essa crítica não vale, porque Paulo aqui está falando da unidade que é promovida pelo Espírito Santo. Não é uma unidade que é imposta por uma força exterior, por um homem, por uma organização hierárquica. E aqui logo de cara cai a ideia do ecumenismo, de juntar tudo numa única religião. Paulo não está falando isso. Unidade não é ecumenismo. E a gente vai ver mais para frente isso. A unidade já existe. A unidade é obra de Deus. Ela não é uma obra do homem. Você deve observar no verso 3, que fala, fazendo tudo para preservar a unidade. A unidade já existe. A ordem que chega a nós é que nós preservemos essa unidade. Mas a crítica que a gente recebe, ela não é uma crítica totalmente falsa. Porque, infelizmente, nós, evangélicos, nos dividimos em várias questões onde nós poderíamos conviver com as nossas diferenças. Agora, você imagina a seguinte situação. Se eu falar assim, olha, chega para o lado de cá, todo mundo que crê nessas seguintes coisas que eu vou falar. Que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e suficiente, na divindade de Cristo, Cristo é 100% homem, 100% Deus, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou literalmente ao 3º dia, que Ele subiu aos céus, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que a salvação vem somente pela fé nele. Aqueles que creem na doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aqueles que creem na pessoalidade do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele não é uma força superior, nem nada desse tipo. E aqueles que creem no retorno de Cristo. Todos que creem nisso, cheguem para cá. E a gente pode talvez ter a surpresa de que os evangélicos são muito mais unidos do que a gente imagina. Porque essa lista que eu tiro agora, ela vem do credo apostólico e das confissões das igrejas protestantes. Tudo que foge disso é secundário, querido. Então, se a gente pegar só por aqui e falar, todo mundo vem para cá, talvez a gente veja que nós somos bem unidos. Outra coisa que é importante a gente já
colocar desde agora a diferença entre erro e heresia. Quando a gente estudou sobre as seitas, a gente falou bastante sobre isso. O que era um erro e o que era uma heresia. E o erro é aquele equívoco teológico. É algo que não atinge a salvação da pessoa. A gente tem vários exemplos. A gente pode, por exemplo, falar da atualidade dos dons. Existem irmãos que creem que os dons são atuais. Nós, por exemplo, eu, por exemplo, creio que os dons não são todos atuais. Nós vamos falar sobre dons na próxima sequência. A gente vai falar sobre dons gerais e os dons da palavra, do verso 7 até o verso 16. A gente pode falar sobre uma infinidade de assuntos. A gente vai falar sobre se a pessoa acha que tem que dar o dízimo ou tem que dar oferta. A gente pode... E para ambos os lados. Um vai achar que o outro está errado e o outro vai achar que o um está errado. Mas tudo bem. Podemos continuar em comunhão. São erros. Aí tem a heresia. A heresia é você negar um desses pontos dessa lista que eu trouxe para vocês. Se você disser, por exemplo, que Jesus não é Deus, isso está errado. Isso é uma heresia. E muitos movimentos hoje, chamados judaizantes ou movimentos messiânicos, eles têm essa visão. Eles são chamados unitaristas. Eles não acreditam na trindade. Eles são unitaristas. Eles dizem que Jesus é o Messias, mas que ele não é Deus. Isso é heresia. Paulo diz no verso 3 que nós precisamos preservar a unidade. E preservar, querido, é demonstrar na prática essa unidade. Eu e vocês, nós somos irmãos em Cristo. Mas cabe a nós vivermos unidos no dia a dia. A gente tem que demonstrar essa unidade ao mundo através da maneira como nós vivemos. Lembra, eu já falei isso uma vez aqui. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê a gente. Nós lemos a Bíblia. Mas o mundo está lendo a gente. Então o que a gente precisa fazer para preservar a unidade? Paulo vai começar no versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade é paciência. Longanimidade, longo ânimo. Paciência. Suportando uns aos outros em amor. Ou seja, está aí a receita de bolo para começar a aplicação nas nossas vidas. Então, primeiro, agir com humildade. E o termo humildade, no tempo de Jesus, ele era considerado pelos romanos uma fraqueza. Ser humilde era ser fraco. São os primeiros cristãos que vão cunhar esse termo humildade como uma virtude. Por quê? Porque a vida e a morte do Senhor foram serviço e sacrifício. Beto falou agora, ele veio para servir, não para ser servido, e nisso nós também somos convocados a imitá-lo. E não houve nenhuma preocupação por parte do Senhor com o que os outros falariam ou com o que os outros pensariam sobre ele. E hoje, muitas vezes, a gente não abre a boca para proclamar a palavra porque a gente tem vergonha. O que vão pensar da gente? O que vão dizer da gente? Outra coisa, humildade é colocar Cristo em primeiro lugar. Os outros, querido, os outros são todos os outros em segundo lugar. E você em último. Lembrar que a primeira bem-aventurança, lá em Mateus 5, Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança é ser humilde. Em algumas traduções vai estar pobres de espírito, em outras vai estar humildes de espírito. Ah, Rodrigo, mas eu tenho dificuldade de ser humilde. Como que eu faço para ser humilde? Bom, isso só vai valer para cristão, o que eu vou falar agora.
Mas, primeiro, conhecermos a nós mesmos. Querido, nós viemos do pó e vamos voltar ao pó. Você não pode ser alguém orgulhoso se você conhece a si mesmo, comparando a sua vida com a vida do Senhor Jesus. Ele é santo, ele é puro e nós somos desafiados a imitar santidade e pureza. Terceiro, somos criaturas totalmente dependentes de Deus. A cada vez que você inspira e você expira, foi pela graça de Deus. Você e eu, nós não nos bastamos. Não adianta, querido, dinheiro, saúde, amigo, nada pode nos valer. Só Deus. Eu costumo brincar, eu falo isso muito lá em casa. Eu não sei para onde vocês acham que vocês vão, mas para onde eu sei que eu vou, eu não posso levar dinheiro, eu não posso levar saúde, eu não posso levar amigo, eu não posso levar nada. Segundo, mansidão. E aqui mansidão não é fraqueza, mansidão é a suavidade dos fortes. Olha que bonito. Mansidão é força e poder sob controle. Pessoa mansa é aquela que abre mão dos seus direitos. E a mansidão também é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos. Uma pessoa mansa, ela controla o seu temperamento, o seu impulso, a sua língua e os seus desejos. Paciência, longanimidade. Paciência é a atitude de nunca revidar. Nunca. E aí, quando a gente pensa em paciência, a gente pensa em gente chata. A gente tem que ter paciência com aquelas pessoas que são chatas, que falam demais, que às vezes falam besteira, a gente fala 10 vezes ensinando, a pessoa continua falando a besteira e tal. Mas não é só com isso, paciência com relação ao sofrimento, muitas vezes. É aquela pessoa que aguenta o insulto sem amargura, sem lamento, sem murmuração. Lembra? 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta. E esse amor não é o amor eros, aquele amor que você sente a paixão pelo seu cônjuge, por exemplo. Esse amor não é aquele amor filéu, que é o amor da amizade, que nós temos muitas vezes amigos muito próximos, muito queridos. Esse amor é o amor ágape. É o amor de Deus por nós, é o amor que você recebe a bufetada e oferece o outro lado. É o amor que não revida. E finalmente suportando uns aos outros em amor. Bom, esse é colocar em prática os 3 primeiros. Porque como que você suporta alguém em amor? Sendo humilde, sendo manso e tendo paciência. Se você tem esses 3, você vai suportar o outro em amor. E quem é o outro? O outro é todo mundo, querido. O outro é o seu irmão e o que não é o seu irmão. Esse é o outro. Olha que interessante, Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso. Éfeso era formada por judeus, crentes no Senhor Jesus, e gentios. E aí o judeu que havia se convertido, que cria que o Senhor Jesus era o Messias, esse judeu falava, olha, eu creio que Jesus é o Filho de Deus prometido por nós lá para nós, Antigo Testamento, tudo bonitinho. Mas olha, eu não como carne de porco. E sangue eu também não como, não. Sábado eu observo. Não tem nada desse negócio de domingo, não. E eu quero circuncidar os meus filhos.
Já o gentio, que estava naquela mesma igreja e havia se convertido ao mesmo Deus, ouvindo o mesmo evangelho, a primeira coisa que ele ia falar é o seguinte: mas peraí, por que eu tenho que abrir mão da minha liberdade? Ele não come carne de porco, mas eu como. A primeira coisa que ele ia citar ia ser Mateus 15, verso 11. Porque o que entra pela boca não contamina o homem, e sim o que sai da boca, que é proveniente do seu coração. Ou seja, todos ali eram crentes, todos servos do mesmo Deus, mas eles tinham diferenças de opiniões em coisas que eram secundárias. E Paulo diz para essa igreja, e está dizendo para nós também: vocês têm que preservar a unidade do Espírito. Vocês têm que viver juntos com as suas diferenças. Suportar não é aguentar o outro, é servir de amparo, de suporte para o outro. E fazer isso com amor, não é aquele dever amargo. Já viu o adolescente que você pede para fazer alguma coisa, um adolescente... Já viu? Eu já vi. Né? Eu costumo dizer lá em casa: peraí, vai fazer de má vontade? Para, não faz, deixa que eu faço. Porque se você pede para fazer alguma coisa e a pessoa vem com os olhos virados para cima e bufando, não rola. Ou seja, não é um dever amargo, é com amor, é com prazer. Eu estou servindo porque o meu Senhor veio para servir. E eu sou chamado a servir também. É tolerar a fraqueza do outro. Paulo vai falar isso em outras das suas cartas. O outro acha que não pode beber álcool, vinho, cerveja. O irmão é mais fraco que eu. Então eu não vou fazer isso na frente do irmão. Eu não vou ser uma pedra de tropeço ao meu irmão. Eu abro mão da minha liberdade, e isso se chama liberdade cristã. Esse é o ensino do apóstolo Paulo. Porque aquele meu irmão é mais fraco na fé do que eu. Ou seja, eu tolero a fraqueza do outro sem deixar de amar o outro, ainda que o outro me ofenda. Ainda que o outro, nessa discussão, se eu posso beber, se eu posso fumar, se eu posso isso, aquilo, ainda que ele me chame de herege. Porque você vai para as redes sociais e você vai ver esse tipo de discussão. E isso é uma questão secundária. Isso não está naquela nossa lista ali, onde a gente falou sobre o que é essencial. Vamos ao fundamento da unidade, versículos 4 a 6. Há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então a gente vai ver o fundamento da unidade, qual é a base dessa unidade que nós temos que preservar. Vê se você já escutou essas frases em algum lugar. Nós não estamos interessados em doutrinas. Nós só queremos amor. Vamos esquecer todas as doutrinas. Elas só nos dividem. Vamos simplesmente amar uns aos outros. Esse, querido, é o discurso do ecumenismo. E você repara que Paulo não está nos ensinando sobre unidade cristã sem antes passar os 3 primeiros capítulos de Efésios falando sobre o Evangelho. Falando sobre o fundamento, a base dessa unidade. A unidade cristã, se ela for edificada sobre qualquer outra coisa que não seja o Evangelho de Cristo,
é a mesma coisa de construir a casa, o fundamento da casa, sobre a areia. A base da unidade cristã está na doutrina da Trindade. E você vai observar isso, que ele fala no versículo 4, um só Espírito, no versículo 5, um só Senhor, e no versículo 6, um só Deus e Pai de todos. Paulo já havia feito isso no capítulo 1 de Efésios. Lembra lá no iniciozinho de Efésios, quando ele fala o trabalho do Pai, quando o Pai lá na eternidade desenhou e planejou a igreja, o trabalho do Filho, o que o Filho fez, e o trabalho do Espírito. Paulo está escrevendo aqui no famoso formato trinitário, e ele vai escrever várias das suas cartas nesse formato, sempre referenciando Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a base que une todos os cristãos. É isso que todos os cristãos creem no mundo inteiro. Olha o verso 4. O verso 4 fala: há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Ou seja, é o Espírito Santo que nos chama na mesma esperança e nos coloca todos juntos no mesmo corpo. Ou seja, um só corpo, só existe uma igreja. E aqui eu estou me referindo à chamada igreja invisível, a igreja verdadeira de Cristo. Aquela que só Deus Pai sabe quem são os membros. Ela é formada tanto de judeus, crentes no Messias, como em gentios. Uma única família, tanto no céu, aqueles que já morreram em Cristo, quanto na terra, aqueles que ainda estão vivos. E a pessoa só vai começar a fazer parte desse corpo, dessa igreja, quando ela é convertida e batizada pelo Espírito Santo nesse corpo. E aqui, nenhuma igreja local, nenhuma denominação pode ter a arrogância de dizer: eu sou a única igreja verdadeira. A igreja de Cristo está acima de qualquer denominação. Um só Espírito. Esse é o mesmo Espírito Santo que habita em todos os crentes. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que nos converte, que nos consola, que nos dá força, ânimo. É o Espírito que nos chama na mesma esperança e nos coloca no mesmo corpo. Como Paulo vai falar em Romanos 8, verso 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma só esperança. É a mesma esperança de todos, a esperança da volta gloriosa do Senhor Jesus. Aqueles que já morreram em Cristo, eles vão receber um corpo de glória, e os vivos vão ser transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. E nesse tempo todas as coisas vão ser restauradas e haverão então novos céus e nova terra. Aí ele passa finalmente ao verso 5, um só Senhor, em quem nós cremos e em nome de quem nós fomos batizados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou e vive por nós, e um dia vai vir nos buscar. E aqui é complicado porque é difícil a gente imaginar dois crentes que dizem que obedecem ao mesmo Senhor, mas são incapazes de andar juntos. Estranho. Se eles dizem obedecer ao mesmo Senhor, por que não andam juntos? Uma só fé. E fé é tanto o conteúdo da verdade que nós cremos, o credo, né? Aquele conjunto de crenças que nós cremos, mas também é a nossa confiança.
Nossa confiança pessoal no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Um só batismo. E aqui é o batismo pelo Espírito Santo. Não se trata desse batismo que a igreja administra, mas daquela operação invisível do Espírito Santo que é realizada no momento da conversão do crente. Quando ele crê, quando os olhos dele são abertos, ele é batizado pelo Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo vem habitar no crente. Paulo também não está falando da forma de batismo, seja por aspersão, imersão, ou afusão, ou efusão. Paulo está falando do sentido do batismo, porque é através do batismo que nós somos colocados no corpo, na igreja. E o verso 6, um só Deus e Pai. Deus é o Pai de toda a igreja, porque em Jesus Ele nos adotou e agora fazemos parte da sua família. Ele termina dizendo que Deus é sobre todos, Deus é soberano, Ele reina sobre todos, Ele age por meio de todos, nós somos instrumentos nas suas mãos poderosas. E nós vamos ver isso na próxima mensagem, quando falarmos dos dons, porque os dons nos são dados para que nós edifiquemos, trabalhemos, servimos a igreja. Ninguém recebe o dom para guardar ou para ficar usando para si próprio. E finalmente Ele está em todos, porque Ele habita em todos aqueles que são seus. Eu termino com algumas aplicações. E o início, no verso 1 que nós lemos, a NAA e a NVI usa a palavra peço. E a NVT usa suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Ou seja, esse peço, esse pedido, ele não é do tipo pedir um copo de água. Existe uma súplica do apóstolo para aquela igreja, para que se viva de acordo com o chamado. Nós fomos chamados para ser filhos, fomos batizados pelo Espírito Santo, colocados dentro do corpo da igreja. Nós cremos exatamente nisso que está aqui. Estamos dentro de um corpo, fomos chamados pelo mesmo Espírito, dentro da mesma esperança, cremos em um só Senhor, temos uma só fé, fomos batizados em um único batismo, cremos em Deus, Deus é nosso Pai, e Ele está sobre todos nós, age através de nós. Pai de todos nós, o qual é sobre todos nós, é soberano sobre todos nós, age por meio de nós e está em todos nós. Com base nisso, como nós estamos vivendo? Estamos vivendo de acordo com esse chamado que a gente recebeu? Ah, Rodrigo, mas como que eu tenho que viver então? Suportando uns aos outros em amor. E como que eu suporto uns aos outros em amor? Vivendo com humildade, mansidão e paciência, que a gente já viu. Você tem vivido suportando o outro? O outro é o seu filho, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu cônjuge, ou o seu irmão, a sua irmã. Ou você tem quebrado a unidade da igreja? O mundo ri de nós quando ele olha, por exemplo, para as redes sociais e vê um irmão xingando o outro irmão arminiano só porque eu sou calvinista. Coisas bobas, secundárias. Demonstra falta de unidade, mas também demonstra total falta de conhecimento. Crente de internet que parece que assistiu 4, 5 vídeos do YouTube e começou a repetir as mesmas coisas, sem nenhum estudo, não conhece a palavra, não ora,
não sabe de absolutamente nada e ataca os outros, quebrando a unidade da igreja. Gente que se diz cristã. Isso é um grande tropeço para o Evangelho. É um péssimo testemunho. E não mantemos a unidade entre nós. Sobre erro e heresia, ou seja, sobre erro, a gente precisa estar mais aberto, com os ouvidos mais abertos, inclinados a ouvir. Beto já falou e vem falando sobre isso para a gente, lá em Tiago. Ouvir o outro antes de dizer que alguma coisa é heresia. E óbvio, não deixar de ter comunhão. Beto falou agora de manhã na abertura, comunhão. Não deixar de ter comunhão. Simplesmente porque alguns irmãos discordam de algumas coisas. Ou pensam diferente da maneira que nós pensamos. E ao mesmo tempo, sobre heresia, nós já havíamos falado sobre isso quando estudamos as seitas. Nós precisamos nos afastar. Não podemos ter comunhão. Nós temos que manter a civilidade, a educação, né? Mas nos afastarmos daqueles que se dizem cristãos, porém sustentam heresias e doutrinas que são contrárias ao Evangelho. E nós estamos prontos para isso? Tanto para saber ouvir, para ter paciência, para suportar, como também para nos afastarmos daqueles que se dizem cristãos e estão defendendo heresias. Nós não podemos ser cúmplices. Da mesma maneira que nós não podemos nos calar porque temos que proclamar, nós não podemos ver o erro e permanecer no erro. Claro, com sabedoria, né? Com mansidão, com paciência, com humildade, com amor. Amém? Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar para nós encerrarmos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Suplicamos mais uma vez que pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, aplique essa palavra aos nossos corações, às nossas vidas. Também suplicamos, Senhor, que o Senhor nos dê um coração obediente, Pai, capaz de obedecer aos teus mandamentos. Pedimos que o seu Espírito mude, Senhor, as nossas vidas naquilo que precisa ser mudado. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.